Oi, pessoal, boa tarde. A gente está começando então o segundo bloco da Sala 2 aqui do primeiro encontro de professores de arte do Sul do país. A gente tem hoje a apresentação de 4 trabalhos nesse bloco 2 e a pedido da Dani, a gente vai começar com o trabalho dela então, tá bom, Dani? Então, a palavra está contigo. Lembrando que daqui a pouco a Ju vai mandar um, um link aqui no nosso chat, que ele tem uma espécie de avaliação do evento. Vocês podem deixar uma mensagem lá, como se fosse um Padlet, para a gente deixar uma mensagenzinha. Antes de você começar, Dani, o pessoal quer se apresentar, para a gente ver e se conhecendo, de onde é? Uhum. Eu posso começar. Então, eu sou Jefferson, sou professor aqui no Instituto Federal do Paraná, no Campus Piá, do teatro. Posso ser? Vou eu? Eu sou o Sandro K, eu sou formado em artes visuais, só que eu atuo no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no IFRS, no campus Alvorada, como professor de gestão e produção cultural. Eu sou a Juliana, sou professora de artes visuais e atuo no IFRS também, sou colega do Sandro, e meu campus é o Campus Canoas. Vai lá, Túlio. Eu estava esperando ser o último, porque eu sou o patinho feio, né? Eu sou do Rio Grande do Norte. Aí eu fiquei sabendo do evento de vocês, na verdade eu venho acompanhando já desde longa data. E aí eu disse, aí eu estava até dizendo para o Jefferson, né? Eu vi que a maioria dos trabalhos é de teatro, como eu sou de teatro, eu digo, então vou ver esse grupo aqui, que tem mais a ver com as coisas que eu estou fazendo. Andressa, quer se apresentar para o pessoal? Oi, boa tarde, eu sou a professora Andressa, do IFPR Campus Assis Chateaubriand, das artes visuais. Um abraço a todo mundo. Valeu. Isadora, quer se apresentar também? Bem, eu não sou professora, só estou aqui para ajudar o professor Jefferson Mediar. E eu sou aluna do IFPR Campus Coronel Vivido, no Paraná. E é isso aí. Isadora, da próxima vez você nem fala nada, só fala, eu sou Isadora, todo mundo já vai. Aí, ó, pá, nem toca no assunto, só vai. Então, Dani, por favor, se apresente e já comece. Só falar, vocês adoram, sou do teatro, né? Ninguém ia nem perguntar. Não. Então, eu já vou me apresentar e já vou começar a apresentar o trabalho. Então, eu sou a Dani, né? Daniela, mas você não me chama de Dani, sou também do IFPR, né? Colega do Jefferson. Embora um pouco distante, né? O campus Capanema, meu campus é na divisa com a Argentina, bem no início do estado. E um abraço aos colegas gaúchos, né? Meus pais são gaúchos, meu pai mora em Farroupilha, pertinho de vocês, né? Teve gente falando antes do Campus Bento, a gente sente bastante saudades, sinto, né, dessa região. Sou formada em artes visuais, embora eu vou apresentar agora um trabalho sobre teatro, né, de um projeto. Estou metida no teatro, mas a minha formação é em artes visuais, tá? E por que eu tenho o projeto de teatro, né? Um projeto de extensão, que, na verdade, ele é mais um projeto de ensino, mas como no IFPR a gente não tem regulamentado ainda o projeto de ensino, e para a gente conseguir bolsa, a gente tem que ir ou para pesquisa, ou para extensão, ou para inovação. Então, a gente se sente um pouco amarrado nesse sentido. E aí eu optei ir para o projeto de extensão, que a gente chama de Eu Ator, inclusive é um nome que os alunos escolheram, e o projeto também é uma demanda que surgiu deles, né? Eu sempre falo para eles, deixo claro, gente, eu não sou do teatro, e quando a gente não é do teatro, a gente tem dificuldade em algumas situações específicas, né? Assim como quem é da música, quem é das artes visuais, o teatro que trabalha outras linguagens. Mas eu venho com esse projeto já faz alguns anos, e aí, agora, justo no ano de pandemia, o ano que eu tenho um bolsista. Aí eu falei, gente, não, não pode ser verdade. Mas, enfim,
surgiram, então, alguns desafios desse fazer teatral nos tempos de pandemia, né? A primeira coisa que a gente pensa é o quê? Vou cancelar o projeto, porque está todo mundo em casa, a gente não tem nada regulamentado, né? E aí, o que a gente vai fazer agora? Então, o projeto ele ocorre, né? Esse projeto nesse formato que eu estou fazendo desde 2019, embora eu já venha com um projeto de teatro no campus desde 2016, que foi o ano que eu entrei no IFPR, porque os alunos me pediam muito, ai, prof, faz teatro, a gente quer teatro. E aí a gente estruturou um projeto e os alunos tinham uma participação muito efetiva, a gente já fez apresentações, então, assim, foi ocorrendo de uma maneira bem legal. Eu fui atrás de bibliografia, pedi vários livros de teatro para o campus, e eu tenho também lá no campus a nossa bibliotecária, que ela fez artes cênicas, né? Ela não chegou a se formar, mas ela cursou mais da metade, então ela também me ajuda bastante, participa do projeto. Atualmente, o projeto conta com o bolsista PIBEX. Atualmente, ele está terminando, o projeto termina, né, com o bolsista na semana que vem. Ele começou em agosto de 2020 e termina agora em agosto de 2021, que a duração, né, das bolsas são de 12 meses. No início da pandemia, em março, né, quando foi suspensas as atividades, a gente estava iniciando o ano letivo, estava iniciando com os projetos. Teve a inscrição do PIBEX, né? Foi lá a inscrição do projeto. Depois essa inscrição também ficou parada, esse edital ficou parado, e depois ele voltou, e aí a gente optou em permanecer e enfrentar aí esse desafio que vinha de fazer esse teatro à distância, né? Então, bem dizer, o projeto ele ficou suspenso de março até agosto, porque as atividades elas eram optativas, né? Eram as APNPs, a gente não tinha o RDE ainda, então também eu não, assim, até que a gente conseguisse se organizar, estruturar, o projeto ele não aconteceu durante esse tempo. E aí as perguntas que surgiram e que, né, foram um desafio, foi justamente essas: o que fazer com a suspensão das atividades presenciais, né? O que fazer com o projeto? Como fazer o projeto? Eu acredito que essa pergunta, ela não foi só uma pergunta minha, né? Mas ela foi uma pergunta de todo mundo que tem projeto de teatro e que tem outros projetos de artes, de música, de artes visuais, que trabalha na prática com os estudantes, né? Como que eu vou fazer um projeto de teatro sem uma sala de teatro, sem o toque, sem o contato físico, sem a interação? Porque a gente sabe que isso é muito importante, né? A troca de olhar, a gesticulação. E aí essas perguntas, elas começaram a martelar a minha cabeça, a cabeça dos estudantes, e eu sempre falo, gente, que eu sou movida pelos estudantes. Eles pedem e a gente vai atendendo, né? E eu vou atendendo. E eles, não, professora, vamos fazer, dá. Então vamos, né? Eu falei com o meu bolsista, ele falou: não, professora, a gente consegue fazer, vamos tocar o barco. Falei, então vamos tocar o barco. E aí a gente foi dando, então, continuidade. Quais foram os objetivos? Os objetivos, eles tiveram que mudar um pouco daqueles objetivos iniciais que nós tínhamos, enquanto um projeto de extensão, de trazer a comunidade, de trazer pessoas para dentro do campus, né, de utilizar os espaços que estavam disponíveis. A gente tem, em Capanema tem uma Casa da Cultura, que por ser um município de 18 mil habitantes, tem uma Casa da Cultura até, assim, bem estruturada, grande, não tem muito equipamento, mas, assim, o espaço físico é bom, o palco é bom. E a gente tinha ali um planejamento para aquele espaço, um planejamento para a praça, um planejamento para fazer atividades com as escolas, e aí tudo isso estava dentro do objetivo e nós tivemos que reformular esses objetivos, né? E os objetivos foram outros. Então, a partir do momento que a gente começou a perceber que as aulas não iam voltar tão logo, que a gente não ia estar junto, né? Porque no início a gente usava, quando voltar o presencial? Quando voltar o presencial? E a gente foi vendo que esse presencial foi ficando cada vez mais longe e até agora não chegou. A gente colocou outros objetivos, que era aproximar os estudantes, porque eles também estavam se sentindo muito tensos com toda essa situação de pandemia.
pô, a gente teve ali nem um mês de aula com as turmas do primeiro ano, quem são esses alunos, né? Então, muitos alunos do primeiro ano vieram participar do projeto, participam algumas vezes, e aí isso fez com que a gente conseguisse aproximá-los, trabalhar as inseguranças deles, né? Porque eles estavam numa instituição nova, num curso novo, com atividades novas, professores novos, e aí isso foi gerando muitas inseguranças. Então, esses alunos que estavam participando, que é uma média de 20 alunos, a gente buscou trabalhar isso, a expressão corporal, então também os gestos, né, a expressão facial, né, a postura, a questão das mãos, né, que tudo relaciona, principalmente visando o quê? Essa consciência de corpo. Onde está a minha mão agora? Onde estão as minhas pernas? Eu sempre falo para eles, às vezes a gente está numa postura e a gente esquece como o nosso corpo está parado, onde está, né, o meu pé. E aí justamente a gente trabalha isso também no projeto. A improvisação, o raciocínio, né? Esse pensar rápido, esse raciocínio, esse pensamento, sempre conseguir improvisar nas mais diversas situações e também tentar amenizar aí um pouco os impactos da pandemia, do distanciamento, justamente para que a gente não fique sem essas atividades, sem esses projetos culturais e também não deixem, né, que eles fossem afogados aí pelas lives que estavam ocorrendo no YouTube de diversos tipos de música, porque senão era o que eles estavam tendo, né, de arte, de cultura. Então, esses foram os objetivos que nós estabelecemos para que o projeto pudesse dar continuidade dentro desse período aí de pandemia. Então, a metodologia, como que a gente foi tocando o projeto, né? Como que o projeto ocorreu e ocorre, né? E vai ocorrer agora até outubro. Encontros via Google Meet, então a gente faz todas as ações por ali. Em algumas situações a gente usa o StreamYard, porém o StreamYard ele ainda limita, né, o número de participantes, então só consegue entrar 10 na sala. E às vezes a gente divide, mas a maioria das vezes a gente usa o Google Meet. Utilizamos muitos jogos teatrais, então alguns adaptados, né, a maioria, na verdade, são adaptados dos jogos que nós fazíamos, jogos dramáticos, né, que são feitos de forma presencial, a gente foi adaptando para o meio online. Uns funcionam muito bem, outros não funcionam tão bem, mas a avaliação dos alunos acaba sendo bastante positiva. Fazemos também, então, as leituras dramáticas, em parceria com o Núcleo de Arte e Cultura, em parceria com a biblioteca, com os professores de línguas, né? A gente busca, então, trabalhar também essas leituras dramáticas, para tentar fazer um pouquinho dessa ligação, né, dessa integração dos conteúdos. E também dinâmicas de socialização é o que nós trabalhamos dentro dessa metodologia. A cada encontro, eu trago para eles também um pouco da história do teatro, acabei esquecendo de pôr ali no slide, então, para não deixar eles também sem teoria, né, por eles, às vezes, eles falam, mas não precisa, porque eles querem prática, mas para eles saberem, né, um pouquinho dessa história do teatro no mundo, no Brasil, né, que caminhos o teatro percorreu até chegar esse fazer teatral que nós temos hoje. Aqui é um dos prints, né, que eu coloquei de uns dos nossos encontros. A gente acaba sempre registrando esses momentos. Então, foi bem no momento onde eles estavam. A gente tinha recém feito uma dinâmica, eles estavam rindo bastante. E essa é a nossa sala de teatro, né? Essa é a nossa sala do nosso fazer teatral no Campus Capanema, que é a sala do Google Meet. Eu coloquei uma frase da Ana May Barbosa para encerrar, né, onde ela diz assim que a arte na educação, como expressão pessoal e como cultura, é um importante instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento individual. Por meio da arte, é possível desenvolver a percepção e a imaginação, aprender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica,
permitindo ao indivíduo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada. E a gente está numa realidade totalmente diferente, né? Uma realidade nunca vivida por nós. E perceber essa realidade, desenvolver essa capacidade crítica é um desafio também no nosso grupo de teatro, né? No grupo que se reúne semanalmente. Né? Como que nós nos percebemos como indivíduos, como que a gente consegue analisar essa realidade, como que a gente consegue desenvolver a criatividade e superar esse desafio, né? Eu andei lendo um pouco, né, alguns relatos de outros grupos também que passaram por esse desafio e a gente sempre tentando encontrar uma saída. Quem estava na sala antes, né, o pessoal foi aquilo que foi dito, né? A gente sempre está se reinventando nesse momento para tentar abraçar os nossos objetivos, para tentar abraçar os nossos alunos e não deixar que o desenvolvimento da arte se define, comece a definhar. A gente se sente incompetente, eu vou falar que eu, em muitos momentos, me senti incompetente, que eu olhava assim, as pessoas fazendo muitas coisas, eu falava, gente, parece que meu grupo não desenvolve, parece que a gente não vai para frente, pô, a gente não consegue fazer uma peça teatral e apresentar online. Mas daí eu parei e refleti com eles assim que cada um tem um tempo, cada um age de um tempo diferente. E a participação deles toda semana, e a gente agora, né, cada grupo está ensaiando uma apresentação, então eu percebo que esse é o anseio deles, que por mais que às vezes eu falo, minha formação não é em teatro, mas eu consigo atender esses anseios desses estudantes, tanto que agora em outubro eu entro em licença maternidade, né? Então não vou mais estar. Aí eu falei para eles: gente, projeto, né? Vai encerrar. Eles não, professora, a gente vai continuar com o projeto mesmo sem você. E a Cléo, que é a bibliotecária, vai dar um auxílio. Então eles pretendem continuar até a minha volta para não deixar assim, né? Esse projeto que eles gostam ficar esse tempo suspenso. Mas foi um desafio muito grande para mim, para os estudantes, né, para o campus, mas que a gente conseguiu e vem conseguindo superar. Acho que a gente não vai conseguir a perfeição nunca nesse modelo online, mas que atendeu os objetivos e atende os objetivos propostos e que consegue aproximar os estudantes. Seria isso. Beleza, Dani. Palmas aí para Dani. Muito bem. Oi, Everton. Agora que eu vi que o Everton entrou. Muito bem. Então, dando sequência, a Aline ainda não apareceu. A gente vai fazer os comentários todos no final. Daí a gente consegue trocar ideias. Então vão anotando, tá bom? E daí lá no finalzinho a gente abre para discussão. A Aline da Silva Meyer ainda não entrou. Então, a minha sugestão é que a gente suba pode ser, Sandro? Então daí a gente passa para o seu e na sequência eu fico lá no lugar que estava a Dani, pode ser? Tá sem som. Abre o microfone, Sandro. Posso ficar no final? Prefiro. Então beleza. Então uma questão de organização mesmo, sim. Não tem problema. Tá. Então beleza. Então eu vou apresentar. Deixa eu apresentar a minha tela aqui. A ideia do trabalho, deixa eu apresentar a guia aqui. Tá? Cliquei no lugar errado aqui. Vai, Google. Espera aí que eu vou dar um refresh aqui. O Google simplesmente... Pronto. Vocês estão conseguindo ver aí? Tá rolando. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto, o Programa Formação de Espectadores, Cultura e Cidadania na Comunidade. Como esse é um evento do Sul, então vou apresentar um pouquinho do que a gente estava fazendo nesse projeto, o que aconteceu durante a pandemia e como a gente está tentando se virar, né? Um pouquinho parecido com o da Dani, inclusive, né? Porque a gente vai apresentar também projetos que estão tentando lidar com a situação, né?
do teatro. Então, deixa eu avançar aqui. O projeto de formação de espectadores, Cultura e Cidadania na Comunidade, para que eu apresente ele para vocês, eu vou passar um vídeo, que ele meio que é um vídeo de 2 minutinhos, que ele mostra diversas ações que a gente foi realizando durante esses 6 anos. É um projeto que começou em 2015 e ele é um projeto contínuo, a gente não faz um projeto que finaliza. A ideia é que a gente crie essa cultura de teatro não só no campus, mas na comunidade. Porque o município de Pinhais, onde o campus está inserido, é um município que ele dá bastante incentivo. A prefeitura tem várias oficinas, tem 3 espaços culturais, né? Um é o CEL, o outro é o CJ, o Centro da Juventude, e tem o Centro Cultural do município. Então a gente tem 3 espaços que têm essa característica do teatro. Eles têm um festival que está bem grande, o festival de Pinhais. Então, para a gente iniciar, eu vou mostrar um pouquinho só para a gente contextualizar o que a gente andou fazendo antes da pandemia, tá bom? Cadê? Tá aqui. Bom. Seu microfone está desligado, Jefferson. Muito obrigado, Túlio. Viu só? A gente desliga o microfone e esquece de ligar de novo. Te entendo, Sandro, te entendo. Então, a gente trabalha com o tripé, trabalha tanto com pesquisa, com ensino e extensão. Né? Pesquisa, a gente trabalha bastante na questão dos espetáculos, né? Além dos espetáculos, a gente também tem um projeto PIBIC rolando, né? O projeto PIBIC, a gente está fazendo o levantamento de atividades teatrais na região sul, né? Para a gente tentar pensar aí quais são as políticas voltadas para a área do teatro e como elas podem nos auxiliar, de certa forma, a partir de coisas que tem em Santa Catarina, que podem ser colocadas no Rio Grande do Sul, que tem no Paraná, que poderia pegar alguma coisa do Rio Grande do Sul, enfim, o que está rolando nos institutos do Sul,
que podem auxiliar no desenvolvimento e na produção das atividades teatrais, né, pensando também professores, né, quantos professores de teatro a gente tem na região sul, quantos grupos a gente tem, enfim, fazer esse levantamento para a gente pensar quais são as nossas potencialidades e pensar futuro. Dentro do projeto, além do PIBIC, a gente tem estudantes do PIBID, né, da Unespar, então a gente tem 10 estudantes do PIBID, e também tem atividades com o PIBIC, do PIBEX, que daí a gente já vai ali para a parte da extensão. Em ensino, a gente também tem as oficinas de teatro, que eles acabam sendo um projeto de ensino, e eu também entendo como ensino a produção dos espetáculos. Né, eu entendo ele dentro da parte do ensino, dentro da parte da pesquisa e dentro da parte da extensão. Né, não dá para, eles não são indissociáveis, pelo contrário. Né, tanto a pesquisa, o ensino e a extensão estão dentro de um trabalho de produção de espetáculo nas suas diversas etapas. Né, então, compreendo o programa dessa forma. Além disso, no projeto de extensão, a gente tinha oficinas de extensão na comunidade, né, nas escolas vizinhas ali, que não tinham professor de arte. Né, a escola, bem do lado do campus, tem uma escola, que é o Chafix Maca, e a gente fez um projeto PIBEX para atender aquela escola com um bolsista. Então, a gente montava a oficina, íamos eu, bolsista e voluntários para trabalhar com oficina de teatro durante as aulas de arte da professora de arte da escola. Né, então a gente escolhia uma turma e ia trabalhar nessa turma. Além da apresentação das oficinas, a gente também tem a participação nos festivais. Né, a gente participou de diversos festivais, né, tanto de Pinhais, a gente já participou do festival também de teatro de Curitiba, que é um festival grandão pra caramba. E a questão do grupo, o nome do grupo é Rave Theater, também nome dado pelos estudantes. A gente, como vocês puderam perceber ali nas apresentações, na apresentação do vídeo, a gente não tem um teatro dentro do campus. Então a gente trabalha especificamente espetáculos pensando rua. E, logicamente, como o espetáculo de rua também pode, obviamente, se colocar dentro do teatro. Então a gente trabalha com uma flexibilidade ali na hora de produzir, porém a gente acaba pensando com foco para a rua ou para ambientes abertos, porque a gente sabe que é o ambiente que a gente vai sempre ter. Se é pátio de escola, se é uma praça, vai estar sempre lá. Então a gente pode ocupar a praça, os espaços, pode fazer dentro de uma sala de aula, pode fazer se tiver disponível um auditório. Né? Então a gente tem em repertório 5 espetáculos, né? Tem o Contos Infantis, o Renatal. Contos infantis, a gente pegou vários contos do imaginário popular infantil e trabalhou Dona Baratinha, Quem Te Matou. A gente desenvolveu um espetáculo chamado Renatal, que mistura a história do Natal com a tragédia / crime em Mariana. Né? Então a gente fez uma história que ligava o estouro da barragem com o nascimento de Cristo no Natal. Então é uma história que mescla essas duas, né? É como se Jesus estivesse morando em Mariana no momento do estouro da barragem. Não morando, né? Estivesse na barriga da Maria. A gente fez na sequência, a gente fez um espetáculo também chamado Xeno, que discutia a questão da xenofobia. No mundo estava muito em alta a questão do Donald Trump, muito alta ainda tá, né? A gente for analisar, as coisas ainda estão por aí flutuando. A gente fez o Ciência Substantivo Feminino, que discute a questão da mulher na ciência. E o último foi um trabalho com lendas, que foi o Morro do Pão de Ló Perneta, Lendas Daqui, né, que foi um espetáculo que a gente pegou várias lendas aqui da região de Pinhais, Piraquara, do litoral, que está pertinho aqui, e a gente transformou em um espetáculo tipo Goonies / Scooby-Doo. Então, a gente tem uma flexibilidade de trabalho muito grande, e a gente estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. O grupo era grande, eu digo era porque a gente não sabe como que vai ser quando voltar. Né? A gente tinha uma média de 25 a 30, 35 pessoas, assim, ia oscilando, de acordo com o humor das pessoas. Porém, a gente teve um problema grande quando veio a pandemia.
né? Com a pandemia, diversos problemas que vocês devem estar passando também, a gente teve que parar para refletir. Primeiro porque a gente ficou muito tempo sem fazer nada, né? A gente ficou praticamente 2 a 3 meses entendendo se a pandemia ia embora, se a coisa ia acontecer, se não ia, então as atividades foram suspensas, e houve até não houve uma portaria nem nada, mas assim, vamos dar uma suspendida nos projetos para que todo mundo possa entender essa situação, e depois a gente, se necessário, retorna ou não, vê como vai acontecer. Então a gente parou o projeto, e aí a gente teve que se deparar com alguns desafios, depois que a gente viu que a pandemia realmente não ia embora tão cedo, né? A gente teve que se deparar com alguns desafios. Eu vou levantar alguns aqui, que eu compreendi esses desafios no grupo Rave Theater, que é do Formação. O primeiro, que é a conectividade e os equipamentos, né? Então, o fato da pessoa não ter um celular, ou às vezes não ter uma internet que aguente, por exemplo, um Meet, né? O pessoal fala, vou dar um chip 3G para a galera para fazer aula, mas o chip 3G muitas vezes não dá conta, né? E a gente precisa de uma dinâmica de transmissão muito alta. Por quê? Porque se a gente quer trabalhar com movimento, quer trabalhar com voz, não adianta, você tem que ter, né? Então, não adianta o movimento travadão, né? Então, precisa ter. Então, a conectividade e os equipamentos foram um problema. Ainda estão sendo, né? O distanciamento, que eu acho que é o mais complicado de tudo, que é o fato de a gente não poder estar com as pessoas, né? Analisando de forma super simples, teatro e presença são indissociáveis, assim. É complicado você colocar as duas coisas em... mas a gente vai trabalhar com telepresença. Cara, mas não é a mesma coisa. Telepresença tem e não tem, sabe? Não dá para... Eu vi alguns espetáculos que trabalhavam com telepresença, mas a coisa acontecia com gente... eu não sei se vocês viram, tinha um espetáculo chamado O Container, de uma companhia baiana, que os caras faziam uma coisa dentro do container. Então tinham câmeras dentro do container e tinham cenas que aconteciam fora do container. Então você tinha que olhar para a tela quando era dentro do container. Enfim, a coisa rolava ali, mas era ao vivo, estava ali com a gente. Um outro problema que a gente viu, um outro desafio que a gente está tendo que enfrentar é o abandono do grupo, porque os estudantes passam a trabalhar. Às vezes o estudante arruma um estágio, e aí o que acontece? O cara ele vai pôr na mesa, o que eu vou para o grupo ou vou trabalhar para ajudar com a renda em casa? Né? Não tem nem o que discutir, vai trabalhar, quando as coisas se resolverem, você retorna. Né? Então, esse abandono, coloquei entre aspas, porque nem sempre é uma decisão simples para o estudante também. Né? Para a gente é complicado, porque a gente sabe que muitas vezes a gente, tô montando um espetáculo, né? A gente tem as pessoas e precisa das pessoas, né? Para que a gente produza. E essa coisa de às vezes tem, às vezes não tem, é muito complicado, uma rotatividade muito louca. Tem dias que tem gente que vem toda semana, daí quando você conta com a pessoa dela não aparece o outro que nunca vem. E assim por diante. O baixo engajamento nas ações do grupo e nos ensaios. O que eu estou querendo dizer com isso? Diferente da questão do abandono, às vezes a gente percebe que o que a gente propõe no presencial, você faz uma proposta, a galera tá ali, vamos fazer, porque tá todo mundo junto. No online, parece que as pessoas não têm o mesmo ânimo. Lógico que diversos fatores que advêm da própria pandemia, às vezes perdeu algum parente, perdeu algum amigo, tem alguém doente, e todos os outros desafios que a gente acabou de falar são um problema que fazem com que o aluno não esteja com vontade, não esteja engajado e nem pronto para engajar os outros. Né? Faz parte. E aí, não só nas ações, ou seja, vamos fazer uma ação de leitura, né? Daí a gente acha que vai ter 10 e no fim vem 2. Né? Então isso tecnicamente é um problema na hora de fazer. Né? Então é um outro desafio que a gente está tentando entender, e logicamente vem os desligamentos do grupo, que a pessoa manda aquela mensagem maruta,
falando, professor, não consigo mais, vou sair do grupo, não sei quando volto. Né, isso é um outro problema. Jeff tá cuidando do teu tempo? Olha, pior que eu ia apertar o botão de ligar o tempo, mas o da Dani terminou 15. Não, 15. Ela começou 15. Eu acho que eu tenho uns 5 minutinhos só. Eu esqueci de marcar o tempo. Eu não cuidei, querido, tá? Só para dar um toque. Tem 3 minutos, professor. Aí, ainda bem que a Isadora tá aí. Valeu, Isadora. Então, eu vou correr aqui. Então, a gente pensou em algumas ações, né? A gente, no começo da pandemia, fez aquela ação que estava todo mundo fazendo, de fazer poemas, que são motivacionais e tal. Ah, fica em casa. Naquela época do fica em casa, né? Quando eu digo naquela época do fica em casa, não é nem para tirar sarra, porque assim, parece que a gente já normalizou, né? Enfim. A gente fez uma proposta de drive-in, apresentar o espetáculo em drive-in, o que a gente já estava ensaiando. A gente estava para apresentar num festival de Curitiba em 2020, foi cancelado por causa da pandemia. E aí a gente pensou numa plataforma online de apresentação. Por quê? Porque o que me incomoda, na verdade, quando a gente vai ver alguma peça, é que as coisas acontecem tudo separado, elas nunca acontecem ao vivo. Para mim, é um problema não estar acontecendo ao vivo. Né? É tudo gravado, editado, e parece mais artificial do que era, do que poderia ser. Então, eu pensei nessas 3 plataformas que já estão disponíveis, que eu pensei, eu uso, na verdade, o Meet como sala de trabalho, ou seja, para aquecimento, para alguns jogos de improvisação. Eu uso o StreamYard como palco. Por quê? Porque a gente consegue ter 2 pessoas lado a lado e conseguem fazer reagir ao outro ao vivo. E a gente utiliza o YouTube como plateia. Então, quando a gente pensa esses 3, esse triângulo, a gente consegue trazer a questão do fazer em tempo real, com ação e reação com o outro. Né? Então, a gente consegue ver as coisas de uma maneira menos artificial. Como assim menos artificial? A gente está vendo por uma tela. Só que as peças que eu ando vendo, a maioria delas são gravadas. A qualidade é muito boa. Porém, eu vejo uma artificialidade na coisa. Por quê? Porque tem um trabalho de edição ali, muitas vezes, onde era erro, não tem. Onde era para ser, não, corta isso. Onde deu uma travada, não tira a travada porque a travada é feia. Não, se travar, travou, faz parte desse tempo que a gente está vivendo. Se deu problema no áudio, beleza, faz parte desse momento que a gente está vivendo. Né? Se o microfone não abriu, faz parte, a gente assume que não abriu, abre ali, tá tudo bem. Né? Então, quando eu falo na metodologia, eu vou mostrar para vocês aqui, nesse último minutinho que falta, a gente estreou essa metodologia, mais especificamente no Festival de Teatro de Goiás, Festival de Arte de Goiás. Vou mostrar para vocês aqui. A Dani estava, inclusive, né, Dani? Vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar o... Eu ia mostrar o teu, Dani. Vou avançar um aqui. Ó. Vou mostrar para vocês uma cena que a gente produziu lá. Está ao vivo, tá? Tá certo. É com vocês, beleza? Tá certo, sim. Ara. Uhum, beleza. Meu Deus do céu, tá caindo um mundo de água. Pelo amor de Deus. Oi, pelo amor de Deus. Oi, você tá aqui. Por favor, me dá um espacinho do seu guarda-chuva. Por favor. Ai, obrigado. Ai, meu Deus. Meu Deus, mas esse seu guarda-chuva é bem grande também, né? Foi o que deu pra pegar da correria. Mas olha aqui o que você esqueceu. Meu Deus, o meu estojo. Como é que eu esqueci dele? Pois é. Ai, tá. Eu vou ter que colocar no fundo da mochila. Tinha um monte de papel nesse estojo aí. Obrigado. Obrigado por pegar pra mim. Bom. Nossa, mas eu vou ter que sair desse guarda-chuva aqui. Eu vou ter que sair correndo pra casa. Esse mundo tá caindo em água, menina. Meu Deus do céu. Você vai pra um lado, eu vou pro outro. Tá bom. Pode ser. Fechou. Mas eu tenho que ir correndo, tá? Porque, meu Deus do céu. Obrigado por ter pegado meu estojo, tá? Tchau. Tchau.
Então, qual é a questão que eu coloco? É que muitas vezes a gente não precisa estar no mesmo espaço para conjugar uma ideia. Né? Então, quando a gente tem ao vivo a mesma ideia conjugada entre dois atores, a gente consegue anular, vamos pôr entre aspas esse anular, que eles estejam em espaços diferentes se eles estiverem na mesma sintonia. Né? Então, se eles estiverem na mesma sintonia, eles estão, digamos assim, a gente sabe que cena a gente vai fazer, a gente compartilha dos mesmos elementos, está na mesma história, porém estamos em lugares distintos. E está acontecendo ao vivo. E esses problemas que podem acontecer ao vivo são parte da nossa realidade. Então a gente não precisa excluir esses problemas. Que nem o fato da menina ali ter colocado o estojo numa altura diferente da dele, beleza. O que importa é a nossa construção desse quadro. Então, para mim, quando eu penso numa metodologia assim, eu estou excluindo o que pode ser diverso para pensar nas coisas que são conjuntas. Ou seja, eu pensar que eles estavam ali dividindo o mesmo espaço cênico, porém eles não estavam no mesmo espaço físico. Esse espaço cênico ele passa a ser virtual em qual sentido? No sentido da ideia. Né, eles estavam num lugar que estava chovendo, tinha um guarda-chuva, e ele foi pegar o negócio que estava com a menina que ela deixou. Opa, eles estão conjugando a mesma ideia. Então eles estão no mesmo espaço, apesar que eles não estão no mesmo espaço físico. Né? Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, a ideia é um pouco essa, é a gente trazer para a baila, para essa discussão, a possibilidade de a gente ter novamente as apresentações ao vivo. Às vezes a gente pode ter 2 ou 3 atores, já fiz experiência com 3 atores em cena, daí fica dividido em 3, o do meio sempre fica meio achatado ali no meio, mas a gente pensa assim, que a gente pode ter produção de cena ao vivo, com essa conjugação de espaço, compreendendo que o espaço virtual, ele pode ser trocado por um espaço cênico da ideia da cena. É isso. Depois a gente volta a conversar. E obrigado, gente. Terminei. E na sequência, então, a gente tem o Sandro. Pode ser, Sandro? Pode ser. Beleza. O Túlio falou, tá sem microfone, só que ele tava sem microfone. Tava espirrando aqui, rapaz. Tá bom. Bom, gente, eu tô bem surpreso, assim, porque uma das nossas carências no IFRS é justamente docentes de teatro, assim, experiências do teatro, né? Cadê a Juliana? Não tá aqui. E daí, tem o Túlio, mas os trabalhos de vocês aqui, dos outros colegas, não conheci, então já tá pesando. Só que tem o Everton, que é do teatro também. Então eu tô deslocado aqui, na real, duplamente até. Bom, gente, a minha colaboração com as artes vem da onde? São 20 minutos? Quanto tempo que é mesmo? 20, né? Tá. Então, a minha colaboração com as artes, ela vem da minha formação mesmo, assim, eu sou artista visual, também tenho produção como artista, e formação, né, tanto no bacharelado, quanto na licenciatura e até o doutorado, só que a minha área de atuação no no IFRS é na área técnica de gestão e produção cultural, mas não tem como desconectar essas experiências, né? E os cursos onde eu atuo, a gente trabalha muito com questões de imagem, assim, é um curso, nosso campus, ele atua no eixo técnico de produção cultural e design, né? Então os cursos são todos voltados para comunicação, cultura e artes. Então, acabo desenvolvendo, além de trabalhos específicos na área de gestão e produção cultural, também orientação em produção poética, processos criativos, tudo para essa área, né? Só que vai para das artes, eu começo a discutir com outros campos, como indústrias criativas, economia da cultura, gestão cultural, que é um outro lugar onde a gente consegue situar nossa área de atuação, né? E o projeto que eu vou apresentar hoje se chama
territórios e territórios em desenvolvimento, territórios em transformação, e ele diz respeito a um projeto que está começando agora, só que já vem numa esteira aí de investigações minhas. Então, vou compartilhar. Até mais, Túlio. Até 17h10. Então, Territórios em Transformação é uma pesquisa que está começando a se desenvolver agora, está começando a ser desenvolvida agora, mas vem numa cadência, né, numa ideia já em transformação, a partir de incômodos, principalmente. Ele está vinculado a um projeto, uma bolsa PIBIC, também, de CNPq, e como a bolsista prestes a começar a atuar no projeto. Bom, esse é o nosso campus, é o campus Alvorada, né? Na realidade, esse prédio é 1/5 do que ele deveria ser, é um campus que está há 5 anos nesse lugar, e que começou a se desenvolver justamente naquele período onde a gente começou a vivenciar todos os cortes possíveis e inimaginados, né, até então. Então, o que era para ser um prédio de 5 blocos, estacionou num bloco só, onde a gente concentra as nossas atividades e começa a não dar mais vazão, né. Bom, o Campus Alvorada, ele é praticamente uma joia nessa cidade, que é considerado uma das cidades mais deficitárias do estado do Rio Grande do Sul, apesar de estar dentro da Grande Porto Alegre, né, de compor com a Grande Porto Alegre. Então, Alvorada, que num verbete é um crepúsculo matutino, uma antemanhã, uma madrugada, o canto das aves, ao nascer do dia, que tem essa imagem super linda, né, de esperança, de nascimento. Na verdade, a imagem que a cidade tem, a imagem que a cidade se imagina, se enxerga dela mesma, né, e que projeta para fora dela é essa aqui. A cidade de Alvorada, ela concentra indicadores super baixos, indicadores de violência super baixos, né, e ela é sempre lembrada assim, como, qualquer piada de violência, qualquer piada de tiroteio, qualquer piada de morte que se faz na cidade é associada, que se faz no estado, na Grande Porto Alegre, é associado a essa cidade. Então, além de ser uma cidade dormitório, comumente pensada como uma cidade onde as pessoas vivem nela, mas também fogem dela, né, fogem para trabalhar, ou trabalham em outros espaços e só vêm dormir, esses processos de violência, eles acabam se estendendo em todos os âmbitos dela, né. Então, a violência na falta de saneamento básico, em baixos indicadores de educação, em altos índices de violência de todos os tipos, ele também se reflete nos indicadores culturais, assim. Então, não por acaso, essa cidade, ela não tem, aliás, ela só tem um equipamento cultural, e nem tem um levantamento oficial sobre isso, né, uma cidade que tem baixíssimos indicadores culturais, e entre eles, o equipamento cultural da cidade é um teatro, é um anfiteatro, mas num complexo super abandonado no centro da cidade, né, então não tem o centro de cultura, a Secretaria de Cultura, ela está subjugada, associada com outras secretarias, então a preocupação com oferta e criação de produtos, de bens, de equipamentos culturais é baixíssima, ou praticamente nula. Pensando nesse diagnóstico, né, e também por conta da atuação como artista e na atuação como docente de gestão e produção cultural, na chegada ao campus, eu já me deparei com algumas fragilidades também que o campus tinha, né, no cotidiano, e um deles era assim, quais eram os espaços e onde haveria espaços para as manifestações artísticas e culturais, né, produzidas no próprio campus,
E a partir desse diagnóstico de ausência, eu comecei a me dar conta de como a cidade também não oferecia quase nada, né? E, no entanto, apesar de ser deficitário dentro do campus, ele era um espaço de certa potência, assim, certa não, de muita potência criativa e muita potência artística, né? Então, isso me levou a primeiros movimentos e realização de projetos de estabelecimento de pequenos equipamentos e espaços para desenvolvimento das artes dentro do campus, né? Um desses projetos foi a Galeria Aberta, né, que também é um projeto indissociável, que abrange um pensamento, né, e ações de ensino, de pesquisa e extensão de forma articulada, e é uma galeria mesmo que vem sendo montada fisicamente desde 2019, justamente com atrasos de verbas ou cortes de verbas. Justamente nesse período a gente começou a se estruturar fisicamente e também trabalhando com vários editais em várias linhas diferentes. Então, o mesmo grande é um guarda-chuva, né? A ideia da galeria é que ela possa ter projetos desenvolvidos tanto na pesquisa, quanto na extensão, como no ensino. E, nesse sentido, a gente já está no 4º projeto da galeria. Um deles, já tive projetos na pesquisa, e atualmente tem um projeto acontecendo na extensão, e também numa outra área, que é um enfrentamento, e eu diria quase que um abuso, né? Que é na área de habitats de inovação e empreendedorismo. Então, tem coisas que vêm de uma linguagem de cima para baixo, que se a gente não abusa, e se a gente, na minha percepção, né, se a gente não vai lá e ousa, e se apropria também dessa linguagem, desses lugares, a gente, enquanto área relacionada à cultura e arte, sempre fica de fora, ou sempre fica sendo considerado menos, né? Então, surgiu um edital de habitat de inovação e empreendedorismo, e por que não a gente não pode desenvolver um projeto de empreendedorismo cultural, né? Porque todas as ações dentro de uma galeria, elas formam profissionais, além de formar público, tem a parte estética da sensibilização, mas também tem toda uma formação de profissionais ligados à área cultural que acontece nesse espaço, né? Então, assim surge a nossa galeria. Aqui tem algumas experiências muito rápidas, né? Mas de forma presencial que rolaram, de montagem, de exposição. Justamente foram nos anos mais críticos, com cortes de verbas, então a gente teve que se virar bastante para realizar algumas atividades. Essa é uma exposição que se chama O que Cabe numa 3x4, que já vem na sua 3ª edição. E atualmente, considerando o trabalho remoto, né, todas as preocupações, o planejamento e desenvolvimento da galeria está sendo realizado exclusivamente no nosso perfil do Instagram. Ou seja, todo exercício de curadoria, seleção de projetos, montagens, seleção de obras está sendo pensado tendo o Instagram como um espaço de instauração, né? O nosso mais recente, a primeira atividade desse ano se chama essa exposição, né, Sereias Podem Conduzir Navios, da Mabel Frick, que é uma artista, uma egressa, né, uma ex-aluna nossa do campus, e que agora volta como artista, criando esses movimentos, né, entre quem sai, quem fica, o espaço, o território, para além. E a ideia também é trazer para o campus, para o espaço, artistas atuantes na cidade, e também promover espaços via edital, né, edital de seleção, com estudantes que estão desenvolvendo trabalhos ali e que precisam ter essa vazão, né, da sua produção. Mas, voltando à apresentação, por que eu situei tudo isso em 10 minutos de apresentação? Porque as percepções, elas começam a vir das nossas práticas mesmo, né? A ideia de Territórios em Transformação, que é um projeto de pesquisa que está começando agora, ela busca identificar o potencial dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia enquanto equipamentos culturais, sobretudo em cidades como Alvorada, né, que apresentam índices e dados relacionados à cultura muito baixos, e que não dispõem desses equipamentos, nem desses produtos, nem
quase nada, né? De forma mapeada, ou de forma identificada, não que nesses espaços, nessa cidade, né, que na cidade não se produza arte nem cultura, se produz, mas em termos de equipamento a gente não tem nada documentado e muito menos organizado. E eu acredito, como hipótese, que dependendo da localização de instalação do campus, ele movimenta e ele impacta todo o seu setor, todo o entorno, né? De forma econômica, de forma cultural e de forma social. Porque ele acaba sendo um coração nos lugares, né? Onde se formam os grupos de teatro, onde se formam os grupos de música, onde jovens artistas, novos artistas começam a perceber vocações e começam a experimentar também práticas e se desenvolver por esses aspectos. Então, os institutos federais são equipamentos culturais. É isso que esse projeto pretende identificar e refletir a partir disso. O que leva, né? Qual é a justificativa que leva a gente a pensar nessa possibilidade? Primeiro, a identificação da criação desses lugares, dos IFs, a partir dos arranjos produtivos locais, né? Dos APLs e dos contextos socioculturais. Então, dependendo da necessidade daquele lugar, a gente já identifica algumas dificuldades, né, e algumas fragilidades. E quando essa instalação acontece, para além da movimentação toda educativa, nessa transformação, né, que tem no lugar, ela acaba influenciando tanto politicamente, quanto economicamente e culturalmente essas regiões. Ao mesmo tempo, a partir da experiência institucional do IFRS, a gente começa a perceber que há uma identificação do fator cultural ou do elemento da cultura enquanto um elemento estratégico de desenvolvimento, de permanência e êxito dos estudantes, que os estudantes continuam vinculados muitas vezes à instituição justamente pela oferta, pelo desenvolvimento de atividades artísticos culturais. Então, a partir dessa percepção institucional que a gente teve, né, e tem tido no IFRS, há um olhar de identificar essa potencialidade e trazer isso e ampliar isso na forma de ações dentro da instituição. Uma experiência dessa, um exemplo, é a recente política de arte e cultura do IFRS, que foi construída com docentes da área, né, e eu também participei, junto com a Pró-Reitoria de Extensão, onde nós desenvolvemos uma política de arte e cultura que ajuda e produz diretrizes para a área dentro de toda a instituição. Então, interessa observar essa política e como ela está se desenvolvendo, está sendo aplicada, e também tentar identificar indicadores qualitativos e quantitativos da existência e das potencialidades desses equipamentos a partir do que já existe, né? A gente tem como objetivo do projeto investigar esses potenciais da instituição, né? Também identificar elementos relacionados ao desenvolvimento cultural em seus territórios de instalação, de forma qualitativa e quantitativa, né? E de que forma isso? Tentar identificar a vinculação, né, a produção de vínculos, ou a criação mesmo, desenvolvimento de artistas, de grupos teatrais, grupos musicais, artistas visuais e outras atividades em gerais ligadas às artes, produzidas em relação com o campus, ou a partir do campus, né? Artistas que daqui a pouco desenvolvem as suas atividades, isso aí é público extensionista, ou estudantes, docentes, técnicos que têm atividades artísticas que possam e que dialoguem, né, com o entorno. A gente também tem como objetivo analisar a importância da cultura como elemento estratégico, né, na formação dos sujeitos, ou seja, perceber de que modo a cultura e a arte é percebida no imaginário dos sujeitos que atuam nos campos, né, e naquela cidade, e no entorno daquelas cidades. No caso, nosso ponto de partida é o IFRS, é o IFRS e alguns campi, onde a gente deseja desenvolver o trabalho, e, por fim, analisar a política mesmo de arte e cultura e outros marcos legais
direitos políticos e indústrias culturais nessas cidades onde existem os campi que serão mapeados, né? Como metodologia, existe já um pré-levantamento de equipamentos culturais que foi realizado pelo IFRS em uma outra ocasião, assim, no retrasado, que era um levantamento prévio para saber o que nas instituições, o que nos campi existiam de equipamentos culturais, como salas de ensaio, ateliês, galerias de arte, estúdio fotográfico, estúdio musical, palco, e outros equipamentos nesse sentido, né? Bem como, existe grupo de teatro, existe grupo de dança, existe um ateliê coletivo, que práticas existem, né? Então, já existe um levantamento prévio, quantitativo. A ideia é analisar esses dados e refazer alguns dados, né? Refazer a pesquisa para termos leituras qualitativas a partir do que se produz, né, nesses lugares, e por meio de entrevistas mais focadas, né? A partir do que já existe agora, enquanto levantamento de dados, a ideia é ter entrevistas mais focadas agora, entrevistas mais aprofundadas com agentes atuantes e responsáveis por esses lugares em cada camp que vai ser analisado. Sandro, Oi. Só 2 minutinhos, tá bom? Tá. Então, eu já estou acabando. E só para ficar mais claro, por fim, as ações que vão ser desenvolvidas, né? Primeiro, a organização do grupo, por enquanto de forma remota, né? Uma realização de mapeamento prévio de políticas públicas de cultura e que transversalizam com as políticas de educação, né? Com marcos legais, produzidos pela instituição, por cada camp, se existe núcleo de cultura, o que existe nos seus documentos relacionados à percepção da cultura, em cada camp. Também vai ser realizados, como eu já tinha falado, essas pesquisas qualitativas, né, por meio da aplicação de questionário de aprofundamento, com pessoas responsáveis e agentes e sujeitos ligados à área em cada um dos campi escolhidos. Nós temos 17 campi. A ideia é trabalhar com uma amostra, né, uma amostragem desses campi, e por fim, uma análise de dados de pesquisa. Acabou cortando aqui. Mas é isso, galera, eu acho que dei conta de falar do que vai ser o projeto que está se iniciando agora, nos meus 20 minutos, e a gente fica aberto aí para conversar. Muito legal, hein? Você sabe que a pesquisa que você acaba de mostrar, que vocês estão iniciando, tem algumas aproximações com aquela que eu estava falando do PIBIC, de fazer os levantamentos, entender e, logicamente, pensar como essas políticas institucionais, elas não chegam, ou a gente tentar entender como elas chegam e se chegam, ou se existem. Como é que é a percepção, né? É, bem legal. E, dando continuidade, eu acho interessante a gente pensar que a gente tem três trabalhos que foram apresentados. Eu acho que os três eles têm alguma proximidade quando a gente fala do território da arte e como ele se instala nos campi, sabe? Porque, assim, o meu camp, por exemplo, ele não tem estrutura nenhuma de teatro. Específica para teatro não tem estrutura nenhuma. O da Dani, pelo que eu entendi, eu acho que o seu também não tem. Ou seja, nós estamos sem um território específico. Não há esse território demarcado e a nossa, digamos assim, luta cotidiana é a briga por esse espaço. Né? Às vezes é uma briga complexa, exatamente porque várias coisas que o Sandro estava comentando, a gente não tem a percepção de relevância do fator artístico no nosso, até nas nossas práticas. Às vezes a gente está tão preocupado com a questão sensorial, a questão artística, estética, esquece que a questão de estar inserido não vou dizer no mercado, que é meio
complexo, mas é a gente pensar também nisso, sabe? A gente pensar que a gente também pode brigar nesse campo, no campo do... Ai, me fugiu a palavra. Do arranjo produtivo local. A gente também pode brigar dentro desse arranjo, e às vezes a gente acaba perdendo essa oportunidade, né? Eu digo que a gente acaba perdendo porque, assim, eu inseri dentro da ementa dos quartos anos, tanto de administração quanto de informática, a produção cultural. Entendendo como é a produção cultural, entende-se o mercado, entende-se o arranjo produtivo, entende-se a percepção e, inclusive, as formas de profissionalização dos estudantes. Então, que são coisas que muitas vezes os projetos, o meu, por exemplo, ele não tem ainda não tem, né, essa questão de, opa, vamos profissionalizar os estudantes. Por quê? Porque ainda é um projeto de extensão que ele não tem a característica profissionalizante ainda. Terá, né, é um passo, porém a gente ainda está construindo a base dessa ideia de fazer arte na escola, e como segundo passo, o segundo piso, se a gente pensar, opa, como a gente profissionaliza para que essas pessoas possam também estar na luta conosco, né, para pensar esse arranjo produtivo local e que ele se solidifique, porque senão às vezes o sopro do lobo leva a casa embora, né? Não sei, o que você acha, Dani, Sandro, Túlio, estava ouvindo, Adriane, está aberto aí. Sabe, Jefferson, eu acho que não só isso que você falou, né? Essa ocupação dos espaços, né? Dos espaços físicos e dos espaços que não são físicos também. Uhum. Mas eu vejo que nós, enquanto professores de arte, a nossa área, a gente está sempre nessa luta constante, nessa briga constante, imersos em um monte de burocracia, tentando colocar na cabeça das pessoas que a arte ela é um componente diferente, que ela é uma área de conhecimento diferente, né? A gente vem sendo afogado por esse produtivismo, todo mundo produz, todo mundo publica, todo mundo apresenta, tem que ser diferente, tem que inovar. Gente, às vezes eu fico assim, falo, nossa, tem que postar tal coisa no Instagram. Aí você vê outra pessoa fazendo e fala, nossa, eles estão usando tão bem as redes sociais, eu não consigo. Então, são tantos fatores que a gente vem nadando, às vezes parece contra a correnteza, e aquilo que é essencial da sensibilidade, do fazer artístico, eu sinto que às vezes a gente vai deixando de lado. Aí parece que às vezes a gente vai endurecendo, aí a gente tem que voltar e falar, não, peraí, qual é o meu objetivo? Por que eu estou dentro da arte? O que eu estou fazendo com os meus alunos? Qual que é a minha proposição aqui, né? Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu sinto, mas eu venho sentindo muito isso. Eu acho que tem um pouco, pensando nas coisas que tu tá falando, Dani, que eu acho que a gente tem que subverter muita coisa, porque pensar no nosso lugar e no lugar que é determinado para a produção artística e cultural dentro de instituições de educação profissional, assim, é muito complicado, assim, realmente, não tem um valor imediato, assim, não tem um valor, ou algo vai ter um valor sempre maior. O apertar parafuso é muito mais importante do que fazer sensibilização na aula de teatro, do que ficar fazendo grafite, do que ficar qualquer coisa estética e sensível, assim. Mas eu acho que a estratégia nossa de sobrevivência mesmo tem que ser subversão nesses lugares, assim. E uma sacada que só se dá pela sensibilidade também. Por exemplo, essa do edital que falei para vocês, que a gente montou uma galeria de arte no edital de habitats, de inovação, olha, tô até falando inovação aí, e empreendedorismo. Gente, 3 palavras que eu odeio juntas, daí não, vamos escrever, porque se a gente não escreve, esses recursos nunca chegam pra gente. Se a gente não ocupa o edital, não pega essa grana, a gente não vai ser lembrado num próximo. Se houver uma verba lá de, precisamos criar um edital para alguma área, se a gente não estiver ocupando esses espaços, nunca vão lembrar da área artístico-cultural. E foi por essas brigas que a gente conseguiu criar a política de arte e cultura, e não só com um papel bonito no IFE, assim, foi dizendo, olha que legal, essas são as diretrizes, mas todo o campus tem que ter 2 vagas de linguagens diferentes para professores de artes. A gente descobriu que tem campus que não tem nenhum,
ou tem campus que só tem artes visuais, não tem teatro, não tem música, não tem dança, está tudo previsto, né? Então, pela política a gente conseguiu prever isso, a gente conseguiu prever verba nos dinheiros dos campi, no dinheiro da instituição 1% o IFRS tem que gastar com cultura e arte, obrigatoriamente agora do seu orçamento. E o campus tem que gastar 0,5%. Aí não é nada? Não é, nem que seja 200 pilas, a gente quer os 200, sabe? A gente quer, vai fazer qualquer coisa, mas a gente quer. Então tem isso, e tem essa subversão de, tá, um edital de empreendedorismo e inovação, vamos botar uma galeria de arte. E eu consegui defender com todo o rigor, porque a gente faz pesquisa também, né? A gente se forma em arte. Então isso quer dizer que a gente pesquisa, que a gente estuda, que a gente tem... Escrevi um projeto, foi super bem qualificado, que bom. Daí era engraçado que na feira, para mostrar os projetos, era assim, desenvolvimento de robôs, células, não sei o quê, foto, iluminação, não sei. E a gente com a nossa maquete da galeria de arte, bancando e apresentando. E não perdemos em nada. Então, vamos lá. E se for para virar um laboratório de pesquisas artísticas, para disputar grana de laboratório, a gente vai fazer igual. Então, a gente precisa subverter. Ok, é empreendedorismo? Vamos botar empreendedorismo cultural, vamos inventar uma palavra nova, mas vamos disputar esses espaços. Se você não pode contra inimigo, junta-se a ele, né? Exatamente. E tem um outro aspecto, sabe? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Túlio. Tem um outro aspecto que eu acho que pode ser não, que é importante, que o Sandro fala dessa ocupação dos espaços, que é a ocupação dos espaços de gestão, né? Às vezes é algo que eu, por exemplo, sou muito reticente a isso, né? Pela minha personalidade, pela minha formação, enfim, por uma série de questões, mas é o espaço das decisões, né? Se a gente ocupa esses espaços de gestão, por exemplo, cadeiras no Consup, né? Coordenações de extensão, coordenações de pesquisa, a gente tem como de dentro desses lugares beneficiar essas áreas, entende? Porque no final das contas é quem vota, é quem decide para onde vai a verba. Então, tem uma hora que eu acho que a gente tem que acordar para isso. É chato, mas tem que ter um professor de arte, por exemplo. Vocês agora estão reunidos aí, né? O IFRS está bem coeso com relação às políticas de cultura e arte. Então, pleitear um de vocês para estar no Consup. Aí candidato para estar lá. Porque quando a pauta chegar lá, tem alguém para pelo menos fazer a defesa, e uma defesa apaixonada, porque às vezes a gente deixa na mão de um colega, como o Lourdinha falou lá no Ipaís, quem estava lá deve lembrar, os amigos da arte, mas o amigo da arte não defende a arte como o artista, né? Inclusive porque lhe falta o aparato técnico para isso, né? O conhecimento para poder fazer essa defesa mais engajada. E aí eu acho que é um caminho também que a gente precisa tentar. Lembrei disso agora que vocês estavam falando. Concordo contigo, Túlio. Eu concordo também. Eu já tive isso até dentro do campus. Eu tive à frente já de direção de ensino, de coordenação de curso, e realmente chega aquela reunião para dividir verba. O campus recebeu uma emenda lá, 50 mil. O que vamos fazer com o dinheiro? Quem que eles vão chamar? Os coordenadores, direção, todo mundo. Teve uma reunião que eu tive que brigar por dinheiro, porque senão o laboratório de arte ia ficar sem. Porque vai para microscópio, vai para biologia, vai para não sei o quê, vai para não sei o quê, e a arte vem aqueles lápis de cor mequetrefe lá, que nem pinta direito. Se a gente não está lá para defender, claro que chega uma hora que a gente cansa, né? Mas é importante a gente ocupar, sim, esses espaços. Gente, eu vou aproveitar e vou me despedir de vocês, já são 5h20, eu ainda preciso ir no banheiro e vai lá. na próxima reunião. Parabéns pelos projetos, é legal a gente, né, compartilhar, a gente sente muita falta disso, quem sabe no que vem a gente consiga estar presencialmente, né, junto e poder conversar mais. Beijão, Valeu. gente. Obrigada. Legal. E sabe, o Túlio, ele falou uma coisa que é muito legal. Diga, Adriane, manda ver lá. Oi, colegas, eu vou ficar sem câmera porque aqui a internet é muito lenta. Eu sou do Sul Campo Santana e tenho uma inveja do IFRS, que vocês são super organizados. Eu concordo plenamente com tudo da gente invadir esses espaços, mas esses espaços dependem... Esses espaços de poder dependem do campus, né? Em alguns campos são extremamente políticos, né?
mas, como estava dizendo a colega ali, a gente grita pelos corredores, pelo melhor lápis, pelo melhor espaço. Eu já gritei muito e continuo gritando por um espaço de artes, porque eu me nego a dar arte nos espaços de convivência, como a outra professora dava, não tem, é um laboratório, a gente precisa desse espaço, até porque a gente deixa esses espaços abertos a convite do aluno, né, para ele estar conosco sempre, né. E, não, concordo plenamente, adorei a tua ideia, vou copiar, Sandro, vou ficar agora atenta, né, em todos os editais, vou começar a bolar, porque eu tenho parceiros, engraçado, eu tenho parcerias ali, em arte, como você estava falando, pessoas que gostam de arte, bem na área das ciências, né, exatas, e são parceirões, assim, então, vou ficar atento e vou fazer isso, adorei a ideia, parei no lugar certo, né, muito boa discussão. Mas você sabe que eu ia entrar nesse assunto, porque assim, quando a gente fala sobre a ocupação de cargos, a gente está falando de espaço, está falando de verba, mas a gente também precisa pensar que os espaços fora do campus, eles também precisam ter um olhar, sabe? A gente também precisa chegar um pouco na comunidade. E talvez, a partir desses cargos, a gente consiga chegar mais à comunidade, porque daí vai ter mais verba, a gente consegue... Que foi o que eu estava comentando com o Clayton antes dessa sala, na sala anterior. Clayton de Alvorada também. Isso, porque o que acontece? O virtual, ele nos deu alcance, que de repente a gente não tinha. Né? Então, utilizar essa ferramenta que a gente adquiriu, que a gente usava pouco. Né? Por exemplo, eu sei que o Sandro trabalha com produção cultural, trabalha no curso de gestão, que eu já fiquei com inveja, e aí, por exemplo, eu tenho minha aula com os estudantes do quarto ano, vou chamar o Sandro. Por quê? Porque às vezes o santo de casa não faz milagre, mas fala, o Sandro lá do Rio Grande do Sul trabalha com isso, eu vou trazer ele para uma conversa aqui para vocês entenderem. Opa, legal. A Dani tá lá em Barracão, ela falou, poxa, vou ter problema com os meus alunos, vou ter que largá-los. Posso falar, um dia vem comigo, tem uma aula aqui. Então essa expertise, que é uma palavra que também é ruim para esse tipo de coisa, mas essa experiência que a gente foi adquirindo no online, talvez a gente deva se apropriar nela quando a gente estiver no presencial, para que a gente consiga ter mais um espaço de abrangência, mas a gente também tem a presença, tipo, esses dois momentos, a presença que pode estar vindo a partir também, quando eu falo da presença, né, a gente está presente nessas cadeiras de comando, né, a presença não só do tete-a-tete, mas a gente está presente nesses lugares vamos chamar de comando, mas não é bem de comando, mas é o lugar que define as coisas. Que muitas vezes é o lugar do edital, que a gente não vai porque acha que não dá. Que foi o que você falou, né? Tipo, poxa vida, eu fui, e deu certo, deu boa. Então, por que a gente não vai também no Consup, como falou o Túlio? Por que a gente não vai para coordenação? Né? Então, é importante a gente pensar isso. No meu campus, a gente também pensa essas questões estratégicas de quais são os espaços que a gente vai ocupar para que a gente consiga produzir as coisas que a gente deseja, com a qualidade que a gente deseja. Eu acho que em determinada medida, Jefferson, isso que você está falando, isso também nos afeta de forma negativa, porque constrói um imaginário de que as pessoas ligadas que os profissionais da arte, né, porque os artistas também são profissionais da arte, nós somos docentes relacionados à arte, que são desorganizados, desleixados, bagunçados, né, que tem um jeito tão viajante de fazer as coisas, mas não, a gente tem método, a gente é organizado, né, e é diferente. Eu acho que o legal é dizer que a gente faz tudo isso que vocês fazem, é diferente, mas a gente faz pesquisa, a gente faz gestão, a gente faz extensão, a gente ensina, a gente é prof, a gente faz qualquer coisa, mas às vezes a gente também fica, acho que a gente pega essa sombra pra gente, assim, essa vestimenta da bagunça, do desleixo, isso não é legal para a área, sabe? É estratégico, tá em tudo também, assim, ocupar todos esses espaços, assim. Eu concordo com você, porque quando a gente começa a falar, por exemplo, de produção,
e as pessoas começam a sacar o quão complexo é lidar com as questões de produção, independente de qual produção dentro de qual linguagem que a gente está falando, sabe? Independente de qual produção, de qual evento ou de qual produto dentro da área artística que a gente está falando. É muito complexo de trabalhar. Sei lá, se eu for trabalhar com artesanato de rendeiras do litoral de Florianópolis, cara, dá um trabalho organizar isso, pensar quais são os processos de produção. É uma cadeia tão grande de gente envolvida e complexa de se lidar, né? E tem que ser organizado para isso. E aí eu concordo mais contigo ainda, e o nosso jeito subversivo de organização talvez seja incompreendido para os moldes, principalmente para os moldes mais duros que a gente está tendo nos anos de agora. Sabe? A gente os tempos enrijecem ainda mais as pessoas e parece que a gente acaba se tornando mais desorganizado aos olhos dos outros. Né? E por isso que a gente precisa se organizar ainda mais. Claro. Senão a gente não é visto mesmo. Então tá. Então acho que... Sandro, gostaria de falar mais alguma coisa, que eu acho que como estamos nós 4 aqui, acho que a gente encerra. Sim. Não, eu tô de boa. Foi bem legal trocar com vocês, ver essas experiências também do teatro, e eu também fiquei com um pouco de inveja, assim, porque a gente não tem professor de teatro, né, né, e daí tem que trocar umas experiências, trocar umas pessoas, fazer uns intercâmbios aí, a gente pode ir até pro Rio Grande do Norte, não tem problema, viu, Túlio? Só nos espera aí que a gente faz. Eu já me convidei quando começou aqui. Inclusive eu sei que no IFRN tem curso de produção cultural, então ó, estamos aí. Então tá. E Sandro, o convite não foi só fala não, viu? Qualquer hora você tá recebendo um WhatsApp, Sandro, quando que você tá livre? Vamos bater um papo aqui com os cursos. Beleza. Então tá, Túlio, obrigado aí por estar acompanhando a gente na audiência. Adriane, muito obrigado aí pela participação. Obrigada pela boa conversa. Valeu, gente. Então, eu agradeço a vocês. Amanhã a gente tem a plenária às 9 da manhã. Importante a discussão para a gente criar um documento que tenha ali nesse documento algumas ideias e algumas inquietações do Sul. Né? O que nos aproxima enquanto inquietação, isso é importante para a gente criar uma fala, inclusive, que aproxime essa que a gente teve aqui, né? De vamos ser mais, vamos mostrar que estamos mais organizados, porque organizados nós já somos. A gente precisa que as pessoas entendam que a nossa organização, nosso tipo de organização, só não está na mesma lógica de organização que a sociedade entende como lógica de organização. Mas é importante que a gente esteja na plenária amanhã para que a gente possa colocar as nossas inquietações e que a gente consiga criar um documento muito consistente para que a gente envie para as nossas reitorias, para que eles saibam, olha só, o pessoal está organizado e estão com um discurso alinhado para conseguir os espaços e os territórios que muitas vezes nos são historicamente negados. Sim. Né? Historicamente negados. É isso aí. Né não, gente? Então, eu agradeço a vocês. Obrigada, João. Boa saúde. Até amanhã. Boa saúde. Até amanhã. A gente se vê. Tchau. Prazer em conhecê-las. Tchau, igualmente. Valeu. Tchau. Ei, João. Tchau.